Graça e paz, queridos irmãos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, com a permissão de Deus, para que nós juntos possamos meditarmos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Hoje continuaremos com o nosso assunto falando sobre preocupação e pedindo desde já sua atenção, que você pegue sua Bíblia, seu caderno, seu lápis, para que você possa anotar as coisas que você vai precisar anotar ou que você achar importante, para você mesmo depois fazer uma avaliação, uma análise, pesquisar se de fato realmente é assim ou dessa forma que nós estamos ensinando. Amém? Pedimos desde já que você deixe seu like. Ao terminar, faça seu comentário. Se desejar, compartilhe com algumas ou alguns amigos ou algumas pessoas que você acha que precisa ouvir sobre estes assuntos dos quais nós estamos abordando e trazendo aqui. Lembrando que o nosso objetivo é, antes de tudo, glorificar aquele que nos criou e poder passar um pouco mais daquilo que Deus tem deixado para nós seres humanos e que algumas pessoas ou não têm conseguido perceber as coisas boas que Deus nos deu e só conseguem enxergar as coisas ruins. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele não faz mal a ninguém, pelo contrário, Ele só faz o bem. O mal quem faz é o diabo e o próprio mal a gente aqui procura com as nossas escolhas. Então hoje nós iremos dar continuidade ao assunto sobre a preocupação e vamos falar um pouco hoje dentro do assunto que nós iniciamos no último vídeo, falando sobre a experiência própria da vida, onde nós falamos, o que é vida e outras coisas mais. E agora nós vamos falar sobre, dentro da experiência da própria vida, o que os seguidores de Jesus devem ter e ser, não é? E isso é importante que você, ao ouvir, confira tudo que a gente vai falar, baseado naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Está com a sua Bíblia na mão? Vamos dar início a nossos comentários, Vamos dizer assim, nossa aula de hoje. Os seguidores de Jesus, eles devem ser ricos. Ricos de quê? E em quê? Ricos em Deus e ricos de boas obras aqui nesta terra. E a primeira coisa que um discípulo, um seguidor de Cristo, um cristão deve ter ou fazer é apartar-se da injustiça. No capítulo 2, verso 19 da primeira carta de Paulo a Timóteo, vamos lá ver o que a palavra de Deus nos diz. Paulo, escrevendo a Timóteo, segunda carta, capítulo 2, verso 19. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. Então, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que um discípulo de Jesus deve ter em sua vida é o senso de justiça e combater a injustiça. Uma das características dos últimos dias, dos sinais da volta de Jesus, é a injustiça. O próprio Jesus falou lá em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade. A palavra iniquidade no sentido original significa injustiça. Veja, por se multiplicar a injustiça, o amor de muitos
esfriará. Não é? Então é o que a Bíblia diz, que isso é um dos sinais que acontecerá não só no meio dos incrédulos, dos não cristãos, mas principalmente no meio dos cristãos, onde se comete muita injustiça no relacionamento de irmão para com o outro irmão na fé. Pessoas que se dizem espirituais, mas que não têm um senso de justiça divina, ou seja, a sensibilidade da justiça produzida em nós por meio de Cristo na cruz, mas trazida a nós pelo Espírito Santo. Então é Ele que nos convence do nosso pecado, da justiça de Deus e do juízo. É o que diz o Evangelho de João, capítulo 16, verso 8 a 10. Então é importante que o seguidor de Jesus, ele seja rico, mas rico de boas obras. E a primeira boa obra que o cristão deve praticar é ser justo. É tanto que o sábio Salomão diz que a opressão faz endoidecer até o justo. Está no livro de Eclesiastes. Eu vou ver se encontro aqui esse texto para passar para você, não é? Porque é muito importante que você entenda isso. Capítulo 7 do livro de Eclesiastes e o versículo 7. Diz a palavra de Deus: verdadeiramente, a opressão faz enlouquecer até o sábio. A opressão. E a opressão, ela vem de algumas maneiras. E uma das maneiras de se oprimir alguém é a injustiça, é a iniquidade, não é? Então é importante que o verdadeiro crente, o cristão comprometido com Deus, ele pratique a justiça. Aparte-se da injustiça e pratique a justiça, já que você invoca o nome do Senhor. Todo aquele que profere, que invoca o nome do Senhor, diz a palavra, aparte-se da injustiça. Segunda coisa, o seguidor de Jesus, ele deve ser exemplo de boas obras. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2 e versículo 7. 2 e 7 de Tito. Paulo dizendo a Tito, presbítero da igreja em Creta, Paulo diz: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Quando a gente fala de boas obras, a gente não está falando de ação de caridade. Não. E é muito mais amplo do que simplesmente doar ou dar. O apóstolo Paulo, dentro desse mesmo contexto, ele diz a Timóteo, não é? No capítulo 4 e versículo 12. Aliás, cadê? 4 e 12 de 1 Timóteo, Paulo diz: ninguém despreze a tua juventude, mas seu exemplo dos fiéis. Exemplo dos fiéis. Ele diz a Tito, em tudo te dá por exemplo de boas obras. E ele diz a Timóteo que ele seja o exemplo dos fiéis. Ele diz, na palavra, no procedimento, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Veja que coisa interessante. Ser exemplo dos fiéis. E o fiel
o fiel crente, o fiel servo, o fiel filho de Deus, filho do Pai, ele desenvolve nele as características, o caráter da pessoa de Jesus, que é manifestado no cristão pelo fruto do Espírito Santo. Se isto não se manifestar na vida do cristão, algo está errado, está faltando alguma coisa. Não é? Então, a segunda coisa que deve existir na vida do cristão, a primeira é apartar-se da injustiça, a segunda é ser exemplo de boas obras, de uma conduta exemplar. Terceiro é que faça o bem. Que nós, os cristãos, sejamos ricos de boas obras, generosos em dar, em repartir. Você já pensou se a viúva, aquela viúva que deu tudo o que tinha, e ela só tinha 2 moedinhas, que na nossa moeda aqui brasileira equivalia a 1 centavo de real. O texto lá de Marcos, vamos ver? Marcos, Evangelho de Marcos. Marcos. Deixa eu ver se eu acho aqui essa passagem muito importante. Quando Jesus fala da oferta da viúva pobre. Oferta da viúva pobre. Segura aí, viu? Não acabou não. Para que nós não percamos assim tempo procurando, eu vou achar e vou trazer para vocês, mas vocês conhecem bem a história da oferta daquela viúva que doou para Jesus tudo que tinha. Ela não doou sobra. Ela não doou o resto. Ela doou tudo quanto ela tinha. A vida dela se resumia naquelas 2 moedinhas. Certo? E ela não deu a sobra. E Jesus pergunta aos discípulos, quem foi que trouxe a maior oferta? Aquele que trouxe um saco de ouro? Outro que trouxe um saco de pratas? Jesus pergunta aos discípulos. E automaticamente, quando Jesus diz que a maior oferta foi a oferta daquela viúva, isso incomodou os discípulos. Por quê? Porque eles olharam os valores, não é? Eles não olharam o que estava no coração. Eles olharam o quantitativo, eles não olharam o qualitativo. Eles não olharam a qualidade, a forma da oferta. A Bíblia é tão rigorosa quanto a isso, que o próprio Jesus ensina lá em Mateus, se não me falha a memória, 5, 43, 44 em diante, quando ele fala da questão do ir, levar a oferta. E se você lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra você, volta. Te reconcilia primeiro, para depois levar a tua oferta, não é? Então é muito importante que a gente entenda que o adorador de Jesus, não é? Compreenda que a gente precisa realmente doar, repartir os nossos bens
os nossos bens sem se preocupar com simplesmente o ter. Eu tenho, eu preciso ter, eu preciso... Dê, doe, reparta o que você tem, porque quando você reparte o que você tem, Deus traz à existência as coisas que não existem. E Marcos, ele enfatiza isso. Lá no capítulo 12 de Marcos, verso 41, como eu citei a você, mas eu não lembrava do texto, mas agora eu lembrei e a gente vai ler. Marcos 12, 41 a 44, quando Jesus diz: estando Jesus assentado diante do gasofilaço, observava a maneira como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. Chamando os discípulos, Jesus lhe disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou num gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Todos deram do que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Jesus usou o exemplo dessa mulher para nos mostrar que a entrega dela foi completa, foi plena. Ela se deu sem reservas. E quantos crentes querem ser crentes por partes? Isso aqui eu dou a Jesus, mas isso aqui é meu. Eu não dou a Jesus. Eu vou guardar esse pecadinho aqui particular, esse vício aqui que eu não quero deixar, que eu gosto. E assim são muitas outras coisas que eu não quero entrar nessa questão, já que nós estamos dentro desse assunto de preocupação, mas uma coisa puxa a outra, que a palavra de Deus ela é interligada, um assunto puxa outro. Então, como nós cristãos devemos ser ricos de boas obras, e uma dessas coisas é repartir, ser generoso, ser bondoso, olhar a dor, a necessidade do outro. E Paulo recomenda isso aos irmãos que têm possibilidades, aos irmãos que são ricos, para que eles repartam as suas riquezas e sejam ricos da fé. O capítulo 6 de 1 Timóteo, vamos lá, 1 Timóteo 6, verso 17 ao 19, 1 Timóteo 6, 17 ao 19. Olha o que é que Paulo diz a Timóteo para que Timóteo doutrine a igreja. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, soberbos, egocêntricos por causa do poder aquisitivo. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas usufruirmos. Aí ele diz: que façam o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. E o bom fundamento para a vida eterna, veja só, o texto sagrado está muito claro, que eles possam alcançar um bom fundamento para o futuro. E um deles é a generosidade, o repartir, o dar. E ainda aqui na carta aos Hebreus, não é? Tem um texto no capítulo 13 de Hebreus, verso 1 em diante. A epígrafe do texto é exortação a exemplo da vida cristã.
Aí ele diz, verso 1 do capítulo 13 de Hebreus: permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns, sem saber, hospedaram anjos. Aí ele diz: lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos com ele, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. A palavra está dizendo, lembre-se dos maltratados, como se você estivesse sendo maltratado. Aí a gente volta lá para o que Jesus diz em Mateus 25, quando ele fala, ele traz uma parábola para os discípulos, falando que ele esteve nu e ninguém o vestiu. Ele esteve preso e ninguém o foi visitar. Ele esteve doente e ninguém o acudiu, o visitou, o tratou. Então, queridos, quando a gente fala de riquezas, que o cristão deve ser rico de boa, essas são as verdadeiras riquezas. Porque essas nos remetem para a eternidade. Porque essas atingem a Deus, mexem com Deus, comovem a Deus. E a gente precisa entender que a gente serve a Deus servindo também ao próximo, ao nosso próximo, seja ele quem for. É bíblico. Todo cristão, olha, irmãos, é de doer quando a gente vê um crente, que uma pessoa que profere o nome de Deus, que fala o tempo todo no nome de Deus, mas são pessoas mesquinhas, miseráveis, que não gostam de receber ninguém na sua casa. Pessoas que se preocupam porque vai dar alguma coisa. Amados, nada trouxemos e nada levaremos. Eu não estou dizendo que você vai pegar tudo e dar. Não é assim. Você tem que aprender a repartir. Porque se você dá tudo, você vai ficar sem nada. E a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo primeiro. Então, se eu me amo, eu não quero padecer o que o outro está padecendo. O que eu preciso é sentir o que o outro está sentindo. É diferente. Então a gente precisa entender essa situação e participar. Paulo diz a Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo estava dizendo a Timóteo o seguinte: sente a minha dor e me ajuda nessa situação. Me ajuda a suportar, a vencer. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, ele deixa uma palavra muito forte. Toda vez, irmãos, que eu leio esse versículo, esses textos que nós vamos ler, né, Romanos 15, eu me sinto extremamente confrontado por Deus. Não basta dizer eu sou crente. Não basta dizer eu sou cristão. É preciso respirar. É preciso demonstrar amor fraternal para com o nosso próximo. Vamos ver Romanos 15. Romanos capítulo 15, verso 1 em diante. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Quantas vezes a gente fica condenando, criticando A, B ou C, porque ele é inferior intelectualmente, financeiramente. E em tantas outras coisas a gente não suporta, ou a gente ignora, faz de quem não vê. Vai deixando de lado, a gente deve suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Quantas vezes você tem que parar para ouvir uma pessoa ou algumas pessoas que vai lhe falar a mesma história, contar a mesma ladainha.
Mas você precisa ter paciência para ouvir, porque quantas vezes você e eu vamos a Deus e contamos a mesma coisa e Deus nos ouve com muita paciência. Com muita paciência. E a gente não quer ter paciência com ninguém. Verso 2, capítulo 15 de Romanos, verso 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Pois também Cristo não agradou a si mesmo. Mas, como está escrito, sobre mim caíram os insultos dos que te insultavam. Pois tudo o que outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aí ele diz, no verso 5, ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa ser generoso, ser paciente com aqueles que têm dificuldades. Porque Deus tem paciência com a gente. A Bíblia diz que Ele é longânimo para convosco, para conosco, não querendo que nenhum de nós se perca. A gente precisa saber tolerar um pouco, ser mais tolerante, para que a gente exercite a misericórdia. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque serão chamados filhos de Deus. Não é? A quarta coisa que nós devemos buscar em Deus como seguidores dele, sermos ricos em boas obras, é não se esquecer de repartir, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Repartir. Porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Vê aí Hebreus 13 e 16. Hebreus 13 e 16. Hebreus capítulo 13, verso 16. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Agora, depois de que você está ciente disso, estando o seguidor de Jesus ciente destas coisas e não as fazendo, comete pecado. Porque você agora está consciente de que, como discípulo, como seguidor de Jesus, você tem o dever de alicerçar sua salvação, de batalhar pela sua fé, de fortalecer sua vida espiritual, praticando isso que acabamos de falar. O apóstolo Tiago diz em 4:17 de Tiago: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Lembrando que Deus foi Deus que preparou as obras para que nós andássemos nela. 2:10 de Efésios, ele diz: pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O apóstolo Paulo, cuja vida estava a serviço do Mestre Jesus, certa vez disse que havia aprendido a contentar-se com o que possuía. Paulo sofreu muito com a falta de ajuda da maioria, mas um grande grupo ainda ajudou muito Paulo. E ele aprendeu a adaptar-se. Mas, quando a gente vê o texto de Tiago,
onde Tiago diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago também revela que a verdadeira fé, ela é seguida de obras. Agora, obras feitas de acordo com os princípios bíblicos. As obras não salvam, mas os salvos praticam obras alinhadas com a sua fé, professa em Cristo. E Tiago relata isso no capítulo 2, verso 14 até o 18 da carta de Tiago. Que você anote esses textos e você vá ler. Porque a verdadeira fé em Deus, ela é acompanhada de uma conduta exemplar e na prática do bem, primeiro a si e segundo ao seu próximo. Porque quando a gente se alinha à palavra, a gente se ama. E a gente, quando nós nos amamos, nós queremos amar o outro ou outrem, pelo fato de que quando se ama, quando se gosta de si, quer dar, quer doar-se, porque Deus amou. E porque Ele amou, Ele doou Jesus por nós. Mas Deus prova o seu amor em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a gente precisa entender. Aliás, precisa não, você já entendeu. Nós já entendemos. Mas nós agora precisamos aplicar a palavra e praticar a palavra. O apóstolo Tiago diz, 1:22 e 23, que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas cumpridores da palavra. Porque aquele que ouve e não pratica é como ele estivesse vendo-se no espelho de forma natural. Mas quando o homem pratica a palavra, ele vai sendo transformado de glória em glória, como Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Nós vamos sendo transformados pelo poder da palavra, vamos recebendo a glória de Deus e refletindo a luz de Deus, a luz do Evangelho. Eu sou a luz do mundo. E Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E nós precisamos refletir isso. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que nós devemos brilhar como astros luminosos neste mundo de trevas. Brilhar, refletir. Não brilhar, irmãos, para se destacar, para aparecer. Não. Deixe que Deus apareça na tua vida, porque é Ele que te capacita, é Ele que te reveste, é Ele que te prepara, é Ele que te dá condições pelo Santo Espírito de tu ser, de tu fazer, de tu ter, mas tudo provém dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te faça prosperar, que o Senhor te faça frutificar nele. Eu sou o pastor Silvio Vieira, pastor da Igreja Batista Missionária Aliança aqui em Recife, Pernambuco, Água Fria. Continuo orando eu estou orando pela sua vida, por todos os que estão inscritos neste canal e por aqueles que ainda hão de vir, esperando em Deus que você assista esse vídeo, seja edificado, faça seu comentário, deixe seu like, compartilhe, que Deus te abençoe, que você possa cada dia crescer em Cristo Jesus. Se você não tem quartel, se você está afastado dos caminhos do Senhor, venha até nós e nós com certeza teremos uma palavra de Deus para o teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.